Olá pessoal, boa tarde, aqui é o João. Vamos lá para mais um vídeo referente aí ao concurso 2520 da Mega Sena, né? Vai ocorrer amanhã, está acumulado em 110 milhões de reais. Então aqui vamos apresentar novamente a nossa tabela aqui de frequência das dezenas, né? No momento em que ela é sorteada, tá? Do seu lado esquerdo aqui então, você pode observar aqui os resultados, né, dos concursos apontados. Tem 5 concursos apontados aqui, tá? E a frequência dessa dezena no momento em que ela foi sorteada, tá? Aí nós temos aqui então, olha, a frequência total, tá? Nessa frequência total, as melhores frequências eu considero 7, 8, 9, 6 e vamos acrescentar agora o 10, ok? Aqui no ciclo atual, as melhores frequências, como está apontado aqui, olha, no ciclo atual, 4, 3, 2, 5, tá? São as melhores frequências, tá? Eu tirei daqui a frequência 0 e 1. Depois eu falo na outra página aí para vocês. E aqui eu fiz esse layout diferente, né? Para vocês identificarem aqui em relação aqui a frequência aqui no ciclo 53, né? Como eu já falei aqui, do seu lado direito, olha, né? Abaixo aqui nós temos as 60 dezenas, né? E a frequência delas no ciclo 53. E neste momento, onde que está saindo, onde as dezenas estão sendo sorteadas em relação ao ciclo 53, tá? Então eu resolvi apontar essa frequência aqui para vocês poderem observar, tá? A congruência entre esses três parâmetros, né? Entre esses três parâmetros. Você pode chamar de congruência, ocorrência, coincidência, né? O que for. Mas o que acontece, então eu coloquei aqui embaixo, que é para vocês identificarem aqui, que eu vou falar a respeito dessa coincidência aqui, essa concordância que ocorre aqui entre esses três parâmetros, tá ok? Então, vamos lá. O que vocês observam quando você olha a tabela? Que na frequência total, olha aqui, ó, no 2515, nós tivemos 5 dezenas dentro desses nossos parâmetros apontados aqui, ó, que seriam as melhores frequências da dezena, tá? No ciclo atual, que é o 54, nós também tivemos 5 dezenas dentro desse parâmetro. E em relação ao 553, nós tivemos no 2515 4 dezenas, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tivemos 4 dezenas, tá? Indo mais em frente aqui, ó, 2516, novamente, 5 dezenas na frequência total, né? Que é a soma, né? Como está aqui, olha, a soma da frequência do ciclo 53 e 54. Tivemos 5 dezenas. No ciclo atual, tivemos 6 dezenas dentro dos nossos parâmetros, tá? No ciclo atual, 6 dezenas. E em relação ao ciclo 53, neste aqui nós tivemos apenas 3 dezenas. No 2517, tivemos 5 dezenas novamente, na frequência total, na soma dos dois ciclos lá. Tivemos 5 dezenas na frequência atual e tivemos 5 dezenas na frequência em relação ao 553, olha. No 2018, novamente, 5 dezenas na frequência atual, 5 dezenas na frequência 5 na total, 5 na frequência atual e 6 dezenas dentro do ciclo 53. E agora no último, né, foi 2519, foi o último, tivemos 4 dezenas na frequência total, tivemos 4 dezenas na frequência atual e tivemos 5 dezenas em relação à frequência do ciclo 53. Então, quando você faz essa observação, certo? A gente já pode fazer uma consideração aqui e onde você deverá escolher, né? Está aqui embaixo, coloquei uma observação de 4 a 5 dezenas dentro dessas frequências.
né? As dezenas que estão dentro dessa frequência seriam as melhores dezenas para você fazer a sua escolha, tá? Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui com relação a essa correspondência que existe entre as três frequências, tá? Então é claro que a dezena se encontra correspondente nos três parâmetros de frequência, né? Seria a melhor opção de escolha para você, certo? Então vamos pegar aqui qualquer dezena. O 39, por exemplo, 2517. Ele estava na frequência 7, na frequência total, na frequência 4, no ciclo atual, e na frequência 3, em relação ao ciclo 53. Então, ela é uma ótima dezena, tá? Se você observar o 6, veja bem, com relação à frequência total, naquele momento, ele estava na frequência 3, não era boa, uma frequência 1 em relação ao ciclo atual, e uma frequência 2 em relação ao ciclo 53, certo? Então também não estava dentro de um bom parâmetro. Então seria uma dezena que a gente deveria excluir, tá? Mas também não podemos acertar todas, tá? Aqui é para dar um norte para você fazer a escolha das suas dezenas, ok? Mas se você observar em quase todos eles, olha, ou ele tem uma concordância aqui nos três parâmetros, ou ele tem uma concordância pelo menos em dois parâmetros, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo da dezena 44. Em relação à frequência total, ela tinha 10, e em relação à frequência no ciclo 53, ela estava com 4. Então o que acontece? Se ele, em dois parâmetros desse, ele aparecer, dos três parâmetros, ele aparecer essa concordância, né, entre as frequências, pelo menos em dois, ele é uma boa frequência para você fazer a sua escolha, tá? Inclusive lá no Cologa, né, se você já conhece essa ferramenta, ao fazer o seu filtro, né, o ideal é justamente fazer um filtro dessa forma, né? Faz um filtro colocando as dezenas lá de 7, 8, 9, 10, depois faz um novo filtro, né, colocando as dezenas com 4, 3, 2 e 5 em relação ao atual. Um outro filtro, colocando aqui essas três frequências aqui, ó, 3, 4 e 5, em relação ao filtro, ao ciclo, né, 53. E depois tem que fazer um quarto filtro, né, onde você determina que das frequências abaixo relacionadas, no mínimo ele vai ter que escolher uma dezena que esteja no mínimo apontada em 2 dessas frequências ou 3, tá? Então ele nunca irá pegar uma dezena para fazer a sua combinação onde ela aparecer apenas em uma dessas frequências, ou se ela não aparecer em nenhuma, aí ele vai excluir essa dezena, não vai fazer a combinação com essa dezena, ok? Então essa ferramenta é importante porque dessa forma você consegue fazer essas combinações. De cabeça você consegue, mas você faz lá um ou dois cartões e já não quer fazer mais, né? Aí você já cansou, o cérebro já ficou cansado, tá? Então, gente, deu para vocês pegar, espero que tenha dado para vocês pegar esse norte aqui em relação à frequência, que eu acho que é importante, tá? Coincidência, concordância, congruência ou não, o que acontece é que ela de fato tem saído dessa forma, ó, tá? Então a chance de você ter uma premiação de quadra ou de quina jogando dessa forma é muito grande, tá? E aí se você vem aqui para o ciclo 53 aqui, ó, nessa do seu lado direito, e se observa, né, eu apontei aqui ao lado, né, a quantidade de dezenas aqui, olha, que tem saído aqui dentro dessa frequência aqui do ciclo 53, e você observa que pelo menos 4 ou 5 dezenas estão aqui na frequência 3, 4 e 5, certo? Sendo que a maior quantidade está na frequência 3 e depois na frequência 4, certo? Mas essas três dezenas aqui, elas juntas têm, deixa eu ver aqui, tem 39 dezenas, né? Então só o fato de você vir aqui nessas três frequências e escolher suas 6 dezenas, ou escolher de repente 10 dezenas, né?
dessas 39 aqui e fazer um fechamento lá da quadra, por exemplo, né? 10 dezenas fechando a quadra lá, garantindo 4 acertos, né? Se acertar 6 dentro das 10 que você escolheu, ou seja, a chance de você ter uma premiação de quadra ou de quina aí é bem grande. Ok, gente? Então é esse norte que eu queria passar para vocês em relação à frequência das dezenas. Beleza? Vamos aqui para essa outra. Bom, deixa aqui um segundinho, já deixou bastante tempo, né? Vocês fazerem um print, olha. É que ela não está cabendo no quadro mais nosso aqui, certo? A tabela inteira, né? Ah, vou comer um pedacinho ali, pronto. Ó. Deu para vocês. Aqui, ó. Dá para você fazer um print aí, vocês analisar aí isso que eu acabei de falar. Ok? Agora vamos aqui então, ó, para a nossa tabela aqui de onde faz o acompanhamento aqui dos atrasos, né? Das dezenas aqui, dos quadrantes, né? Então aqui no 2519, olha, vocês podem observar que falhou o terceiro quadrante, olha, onde não tinha perspectiva nenhuma de falha do terceiro quadrante, ó, tá? Se vocês acompanhar aqui comigo, olha, na coluna do meio aqui, olha, em azul, olha só como o comportamento do terceiro quadrante, olha, tá? Ele custa a falhar, olha, tá vendo? Ele custa a falhar e ele também não tem o hábito de, quando ele falhar na sequência, tá? Então ontem não estava nada apontando que o terceiro quadrante poderia falhar e no caso ele falhou, tá? O primeiro quadrante, olha, veio apenas uma dezena. Nesse momento agora, ele está com 3 atrasos. Ele já atrasou anteriormente 3 vezes, ó, quando ele estava com 3 atrasos. Em média, essa quantidade de sequência que ele faz. Ele deixa de falhar umas 3 ou 4 vezes e aí vem ele falha. Então hoje a gente está apontando aqui, ó, 0 ou 1 dezena no primeiro quadrante, tá? E aí você pode observar aqui, ó, acompanhar o desempenho aqui, ó, do primeiro quadrante, olha, tá? Ele também não tem o hábito de quando ele falha, ele novamente fazer uma sequência de falha, ó, tá vendo? Somente uma vez nesse ciclo aqui, ó, nos 39 concursos até agora, né? Somente uma vez ele fez essa ocorrência. O segundo quadrante, ó, tá com apenas um atraso, a gente não espera a falha dele, tá? Pode observar aqui também, olha, a média dele aqui. Ele falha aí com 3, com 5, já falhou com 6, né? Ele também não tem o hábito de fazer essa sequência de falha, olha. Ele falha uma vez apenas, depois ele fica 3, 4, 5, 6 vezes sem falhar, certo? E o quarto quadrante, olha, agora está com 4 atrasos para ele falhar. Ele já falhou com 6, com 8, né? Mas também já falhou com uma apenas, tá? O quarto quadrante, vocês vão observar que ele costuma falhar em sequência, né? Então agora eu apontei aqui que existe a possibilidade de adiantar, né? Ele ia fazer um adianto aí e vinha falhar agora nessa vez, juntamente com o primeiro quadrante, tá? Então ele está com 4, olha. E se ele falhar, se acontecer dele falhar, aí no próximo sorteio 2521 a gente vai apontar novamente que ele poderá falhar de novo, porque ele costuma fazer isso, olha, tá? Veja lá que nesse ciclo ele já falhou 1, 2 vezes consecutivas, ó, 3 vezes consecutivas, 3 vezes, ó. Nesse ciclo atual, que é o ciclo 54, ele já falhou 3 vezes consecutivamente, entendeu? Ele falha e repete novamente, falha mais uma vez, ok? Então nesse momento aqui, ó, tá com 4, nós estamos esperando aqui que talvez ele tenha a possibilidade de falhar, tá? Então o primeiro e o segundo quadrante, ok? As dezenas ausentes, aqui ó, não saiu nenhuma dezena no jogo passado, né? E saiu uma dezena aqui no atraso, aqui nas vermelhas, né? Vamos aqui para cima então, ver o nosso quadro aqui, ó, de atrasos, tá? Tá aqui, nosso quadro já acompanha aqui o atraso atual, né? Das dezenas,
e as frequências das dezenas, que eu acabei de citar para vocês aí na página anterior aí, tá? Aí nós temos aqui então as dezenas ausentes, nós estamos com 3 dezenas ausentes, ela já está com uma sequência já, ó, de 5 concursos sem sair nenhuma dezena aqui, pode observar aqui, ó, o controle está aqui, ó, dezena ausente, olha, aqui, ó, nessa coluna, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes sem sair nenhuma dezena, tá? Então nesse momento agora, a gente está esperando vir uma dezena aqui, né? Qualquer momento, todas as 3 dezenas são muito boas, estão muito atrasadas, tá? Então aqui pode vir sair uma dezena. Aqui nesse quadro de mais de 21 atrasos, ó, nesse momento estamos apenas com um atraso, porque ontem saiu uma dezena, né? Ontem a dezena que estava aqui nesse quadro era a dezena 36, né? E ela foi sorteada ontem. Eu tinha deixado uma observação, né? Que pelo atraso ela seria uma dezena boa, né? Mas se eu fosse levar em consideração isso que nós acabamos de falar aí, referente à sequência das dezenas, olha aqui o 36, ó. Então ontem ela tinha uma sequência 5, né? Como eu mostrei na tabela anterior, na frequência total, então ela não seria uma dezena boa. Uma frequência 3 aqui no ciclo atual, aí sim ela a gente pontuava ela aqui, né? Mas no ciclo 53 é uma frequência 2, então ela aparecia apenas em uma dessas 3 frequências, né? Então pelos nossos filtros aqui, a gente não escolheria essa dezena, tá? Mas eu fiz uma observação aqui e falei que ela poderia sair, ok? Então agora nós estamos com nesse quadro aqui, tá apenas com um atraso, né? E pode vir sair uma dezena aqui, porque nós temos aí o 31, 30 aí, estão bem atrasados, tá? Aqui de 11 a 20, tá com 3 atrasos. Pelo atraso aqui, esse quadro não vai falhar não, tá? Pelo número de dezena que tem no quadro, ele tem a chance de falhar. Mas pelo atraso aqui, olha, apontado, ele não poderá não falhar, ok? Aqui de 6 a 10 atrasos, olha, nós estamos com 7 atrasos. Esse quadro aqui, olha, pelo atraso aqui, aí ele pode falhar. E pelo número de dezena também, que ele já falhou com 14 dezenas nesse quadro, ok? Aqui também espera de 0 a 1 dezena. E aqui no quadro de 0 a 5 atrasos, que tem 28 dezenas, né? Está com 10 atrasos nesse momento. Expectativa de falha nesse quadro aqui é difícil apontar, certo? Então a gente espera aí, ó, 2, 3 ou até 4 dezenas nesse quadro. Depende aqui do desempenho dos outros 4 quadros aqui anteriores, tá? Vou apontar de novo aqui a frequência para vocês, que eu havia comentado no vídeo, na página anterior agora que eu falei das frequências, né? Onde a melhor opção de escolha da dezena sua seria justamente escolher as dezenas com frequência 7 e 8, na frequência total, né? Que são as melhores, né? Mas você vê lá que tem vindo de 2 a 4 dezenas nessa frequência, né? E depois a frequência 6, 9 e 10. A frequência 10 não tem vindo mais do que uma frequência uma dezena nessa frequência, tá? Na frequência 10. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas na frequência 10, olha, tá? Então se tiver que sair uma dezena aqui, seria uma apenas, não seria, tá? É uma dezena que tem sido sorteada na frequência 10. Na frequência 7 tem vindo 2 dezenas, frequência 8, 2 dezenas, frequência 9, 1 dezena, frequência 6, 1 dezena, tá? Então, essas seriam as melhores frequências. E aí, dentro desses 3 parâmetros de frequência que eu já apontei para vocês aí, tá? Eu assinalei aqui em cima, ó. Se você quiser tirar esse print aí, eu assinalei aqui em cima as dezenas que elas não estão congruentes, né? Ou seja, elas não estão tendo a coincidência aí, tá? A ocorrência aí de estar nas boas frequências, né? Nos três ciclos apontados aqui em relação à frequência, né? Então o 8, a dezena 4, por exemplo, ó, é uma dessas dezenas, olha. Ela só aparece com a boa frequência
no ciclo atual, que é o 54. Ó. Mas em relação ao ciclo 53 está na frequência 1, e em relação ao ciclo, a frequência atual, ela está com 5, né? É uma frequência 5. Não tem saído dezenas dessa forma, tá? Mas pode ocorrer, tá? Então é isso que eu quero deixar esse alerta aí, pode acontecer. Então eu deixei aqui, olha, ela já está pontuada aqui de acordo com com o seu atraso, né? Então para você identificar. Então o número 4, por exemplo, está com 8 atrasos, ela está aqui no quadro, ó, de 6 a 10 atrasos, tá? De acordo com as cores aí. Então aí eu fiz essa legenda aqui embaixo, já coloquei elas aqui, olha. Então de 11 a 20 nós temos lá o 26 e 27, que nesse momento, né, é uma dezena não favorável, né, em relação ao mínimo, né, de 2 frequências pelo menos. Ela tem que apontar, aparecer pelo menos em 2 dessas frequências aqui para a gente considerar uma dezena boa, né. Aqui no quadro de 6 a 10 atrás, nós temos 3 dezenas, que é o 4, o 25 e o 59, tá? Que ela aparece apenas, ou ele aparece uma só, ou ele não aparece nenhuma, tá bom? Dentro desses parâmetros, dessas frequências que eu falei para vocês. E aqui no quadro de 0 a 5, aqui nós temos 9 dezenas, olha. 9 dezenas estão dentro desse parâmetro, não estão boas para você apostar nelas, tá? Tá aqui, olha, ó, é o 6, o 12, 38, que seria uma dezena repetida, né? O 41, 44, 49, 53, 53, isso, então 9 dezenas, tá aqui, ó. Ah, eu marquei que o 59 é a frequência 10, então tá aqui não, o 59, perdão, então aqui são 8 dezenas nesse quadro, ó. 8 dezenas, o 59 está aqui na frequência de 6 a 10. 8 dezenas, então, olha, estão em amarelo aqui, tá? Então essas 8 dezenas aqui não seriam uma boa opção de escolha, tá? Mas fica a seu critério aí, querer apontar aí essa sugestão aí que eu dou para vocês em decorrência desses 3 parâmetros das frequências das dezenas, ok? Eu tinha lá na frequência atual, no quadro de frequência, eu tirei lá, no caso aqui na frequência do ciclo 54, que seria a frequência atual, a frequência 0 e a frequência 1, tá? Tendo em vista que elas saem poucos. Só tem que lembrar vocês que a frequência 0 é referente às dezenas que estão ausentes, tá? Então, essa é um outro controle, né? E a frequência 1, aí eu deixei apontado aqui, olha, nos outros ciclos abaixo, né? Aqui ó, no 42, aqui no 52 e no ciclo 51, quantas dezenas aqui ó, ficaram com apenas uma frequência 1, né? Durante o ciclo todo, tá? Então você observa aí que no ciclo 51 teve 56 sorteios, né? Então apenas 2 dezenas ficou na frequência 1. Já no ciclo 52, ele teve 14 sorteios a menos, ó, 42. Então é evidente que ele teve mais dezenas que parou na frequência 1, tá? Hoje, no ciclo atual, nós estamos aqui com 36 sorteios apenas, então esse ciclo está bem adiantado, tá? E nós temos apenas uma dezena na frequência 1, ó, que é o 24, ó, tá? Que é o 24, tá? Apenas ele está com 5 atrasos agora, nesse momento, olha. Tá? Está com 5 atrasos aqui, ó. Tá? E ele é uma boa dezena, a dezena 24 é uma boa dezena, tá? Ele tá aqui, ele aparece aqui, ó, na frequência 4, lá no ciclo 53, tá bom? Então eu não considero essa dezena uma dezena que deva ser excluída. Tanto é que eu não coloquei ela aqui, olha, nesse conjunto de dezenas aqui. Beleza, gente? Então fica aí as minhas considerações referente aí ao atraso, as frequências das dezenas, tá? Quem quiser tirar o print aí da tabela, fica à vontade. E se gostou, dá um like aí para nós, faz seu comentário, dá uma ideia aí que a gente tenta fazer um estudo a respeito, ok? Boa tarde a todos e boa sorte.